Vocabulário da semana 7. O primeiro sinal seria esse. As duas mãos assim, ok? Uma encaixa dentro da outra. Isso indica fazer parte de alguma coisa. Por exemplo, desenhe um mundo, um sistema de coisas. Nós, todos nós, fazendo parte, se agrupando, se ajuntando. Aí pergunto, isso é permitido? Não, não pode, não é permitido, ok? Então, veja como encaixa. Tem direção. Se eu fizer o mundo desse lado, encaixe é assim, ok? Muito bem. Próximo sinal, as mãos assim, representando as asas de um anjo. Então, representa um anjo. Mãos fechadas em S. Aí, as duas mãos assim, ok? Duas voltas. Indica uma limpeza, uma leve limpeza, uma arrumação. Pode ser da casa, de qualquer lugar. Uma arrumação. Assim, Y, duas mãos em Y. Aí, gira duas vezes. Isso indica alguém se divertindo, alguém brincando. Pode ser crianças brincando, ok? Brincadeira, alguém brincando. Também eu posso fazer uma piadinha, alguma brincadeira com alguém. Aí para dizer para a pessoa, olha, não, isso é uma brincadeira, posso fazer assim, ó, brincadeira, ok? Então, para deixar bem claro que é uma brincadeira, não estou falando a sério. Também pode ser usado para esse sentido. Esse sinal desenha uma casa, ok? Os telhados de uma casa. Então aqui está a casa desenhada, ok? Posso desenhar desse lado, na minha frente. O que importa é o local onde a casa está. Veja, aqui é uma casa, representa uma casa. Esse sinal, a mão assim em C, mão esquerda, mão direita em bico, assim, e entra. Então isso significa dentro, algo que está dentro. É como se fosse, na verdade, um zoom. Então eu tenho uma casa, por exemplo, eu tenho uma casa, aí dentro, ou seja, dei um zoom dentro da casa. Aí eu começo a descrever dentro da casa. Ah, eu estou vendo uma família, ela está feliz. Então, casa, então eu estou vendo por fora. Aí, agora eu vou ver por dentro. E aí começa a descrever. Então, dentro. Esse sinal aqui, mão esquerda, mão direita assim. Lembra desse sinal? Que era estar no caminho correto, fazer as coisas certas. Quando não acontece isso, a pessoa se desviou do caminho correto. Veja, desvio, saiu do caminho correto. Aí volta para o caminho certo. Então, desvio. Se a pessoa tem um caminho sinuoso, então assim, ela nunca vai no caminho certo. Ela sempre está saindo e voltando, saindo e voltando. Então, ou desviou. Próximo sinal seria esse, R, as duas mãos próximas, as mãos se afastam e vira V. Olha, isso indica que as cenas anteriores são diferentes uma da outra, não são a mesma coisa. Veja, eu posso fazer assim, desenho aqui o sistema de coisas, as pessoas desse sistema de coisas, aponto, representando elas, então eu, represento essas pessoas, desprezando Jeová. Desenho uma testemunha de Jeová, aí são diferentes, ou seja, não faz a mesma coisa, ok? Diferentes.
Próximo sinal, as duas mãos assim, em um, aí mão direita mais para frente e isso dá uma ideia de domínio, de eu estar regendo, de estar dominando alguma coisa, estar mandando, né? Um rei faz isso, né? Ele domina, um governador, um governo, ele domina as coisas. Então, por exemplo, então, sistema de coisas, Satanás, ele domina. Veja, existe a direção, eu estou dominando na direção desse sistema de coisas que eu desenhei aqui. Se eu desenhasse aqui, ó, ok? Não posso fazer assim, não posso, porque o sistema de coisas está aqui desenhado. Então, tem a direção certa, ok? Esse próximo sinal aqui é um P, ele encosta na testa e no peito. Isso pode indicar um assunto pessoal. Por exemplo, alguma coisa que eu tenho que decidir. A pessoa me aconselha, eu falo, olha, isso é assunto meu. Ou se não, posso fazer assim, ó, isso aí é assunto seu. Eu aconselho, mas aí é você que decide, assunto seu, assunto pessoal. Também pode representar alguém que não leva em consideração a opinião de ninguém, né? Então, uma pessoa, por exemplo, a gente costuma dizer que um cristão, ou seja, ele não pode, né, só pensar nele, não se importar com nada, não. Ele tem que ver o que Jeová quer, tem que obedecer a Bíblia, né? Então, põe de lado o Jeová e não, tem que obedecer, tem que se harmonizar com Jeová. Então, essa é uma ideia de, ó, não dou ouvidos a ninguém, ó. Eu faço as minhas coisas do meu jeito. Então, representa isso, alguém que faz as coisas do seu próprio jeito. Próximo sinal representa uma esposa, veja, mulher e um casamento. Então, mulher casada, então uma esposa, ok? Esposa, faço o sinal de mulher, o sinal de casamento. Também existe o marido, faço o sinal de homem e casal. Então, isso representa o marido. Também existe o sinal de solteiro, é um S, ok? Então, pode ser uma volta só, solteiro. Então, existe o casado, existe o solteiro. Próximo sinal, as duas mãos assim, ok? Aí, na direção, representa lealdade. Se eu fizer assim, eu estou representando que alguém está sendo leal a Jeová. Eu posso fazer assim, esposa, coloco a esposa ali. Aí o marido, então precisa ter lealdade à esposa. Ok? Então, representa alguém sendo leal a outra pessoa. Próximo sinal, mão esquerda assim, mão direita aqui, bate e sobe. Isto indica que algo é mais do que o outro, é um mais de comparação. Então, isso é mais do que aquilo, mais do que. Por exemplo, representa um solteiro. Aí, esse solteiro prega. Fala que ele prega mais. Então, implicitamente, aqui há uma comparação com o casado, né? Então, o solteiro ele prega mais do que o casado. Nem preciso fazer o casado, né? A própria frase já deixa isso implícito. Então, mais de comparação. Quando eu quero comparar uma coisa com outra e falar, isso aqui é mais do que aquilo, uso esse sinal.
sinal nós já vimos até, né? Representa algo ok, algo que tá bom. Ao inverso disso, né? Ruim, ó, péssimo, né? Coisa ruim. Não, tá bom. Não é assim, é assim. Ok, então, esse é um ok. Próximo sinal, as mãos tocando no ombro, fechando assim. Né? Isso indica alguém passeando. Né? Então, passear. Ok? Passear. Próximo sinal. Assim, mão fechada. Esfregando aqui no nariz. Então, né? Isso aqui indica algo perigoso. Perigoso. 2 vezes assim. Então, perigoso, né? Então eu olho para onde estou vendo perigo, não, perigoso, ok? Próximo sinal, olha, as mãos fechadas como se estivesse carregando alguma coisa, uma barra, e aquilo é pesado, aquilo você não está aguentando, está cedendo, então pesado, faz cara de que está fazendo força, pesado, está difícil. Esse sinal pode ser tanto literal, ou seja, existe alguma coisa pesada mesmo, está difícil de carregar, ou pode ser figurativo. Então, alguma tarefa, algum problema, ele se tornou pesado. Tá? Então, você pode fazer com um problema difícil, pesado. Então, você pode usar esse sinal de maneira figurativa. Próximo sinal, as mãos estão assim, ó. Ok? Então, o rosto, né, também indica que algo está te pressionando. Então, o que está ali, por exemplo, desenho do sistema de coisas, o mundo, né? Sistema de coisas. Então, sistema de coisas. Então, está pressionando alguém. Ok? Posso fazer também num outro sentido, por exemplo, desenho Satanás. Ele pressiona as pessoas, ó. Pressiona, né? Então Satanás pressiona você, ok? Posso fazer se o mundo pressionando você, posso, ó. Posso representar você, o mundo. Então o mundo está pressionando você. Eu posso fazer assim, ó, também, né? Então veja, quem está pressionando faz o sinal de que está pressionando. Quem está sendo pressionado faz o sinal de que está sendo pressionado, faz um rosto, né? Expressão. Ok? Assim não adianta. Ok? Precisa ser com mais expressão. Esse sinal indica um progresso de tempo. Pode ser assim também. Então, progresso de tempo. Por exemplo, vamos fazer uma frase. Então, no passado, quem eu estou representando? O diabo. Ele era firme, reto. Aí com o tempo, ó, estou dizendo o tempo passando, na imaginação, o tempo está passando. Quem desviou? Quem eu estou representando? Satanás. Ok? Muito bem. Esse sinal, ó, as mãos assim. Ok? Aí, pode ser desse lado também, tanto faz. Indica algo regular, periódico. Então, reunião. Você precisa ir, né? De forma periódica. Então, periódico. Então, indica que existe alguma frequência. Não é todos os dias, é periódico. Próximo sinal. As duas mãos em I. Estou aqui com
esse dedo aqui assim, ligeiramente inclinado, bochecha cheia, 2 toques, ó. Indica uma relação sexual. Esse sinal segura a roupa e balança assim. Isso indica roupa. Ok? Tecido, roupa. Esse sinal aqui, a mão assim, ok? Encosta aqui e indica algo limpo, muito limpo, algo santo também. Então, esse sinal pode ser aplicado a Jeová. Ok? Limpo, santo. Próximo sinal. Os 2 dedos assim. Indica que eu vou acrescentar uma ideia. Eu vou acrescentar uma imagem. Ok? Então, por exemplo, eu vou fazer assim. Então, acrescentei outra imagem. Ok? Posso fazer dessa forma. Então, fiz Jeová amando vocês. Aí, acrescentei outra imagem. Qual a próxima imagem que eu quero colocar? Coloquei, representei Jesus. Então, eu disse que os 2 fazem isso. Então, é uma ideia de... Estou acrescentando uma imagem. Olha, eu vou acrescentar outra cena. Fiz uma cena, vou acrescentar outra. Esse sinal assim, ó, dessa forma. Só que indica a Terra. Pode indicar também o planeta. Pode ser a Terra do chão, o pó, né, da Terra. Ok? Não sei se, né, esfarelando alguma coisa. Então, Terra. Pode ser o planeta ou simplesmente o chão, a terra. Esse sinal aqui, mão esquerda assim, mão direita em V, bate 2 vezes. Isso pode indicar alguém vigiando, tomando conta, olhando com cuidado, olhando para ver como é que está. Então, por exemplo, eu faço filho, um monte de filho aqui, um monte de criança, né? Aí, estão brincando, né? Pai fica tomando conta, fica olhando, né? Vigiando lá, ver se está tudo certo. Então, é uma ideia de tomar conta. É ficar alerta, ficar sempre ali, na espreita. Existe ainda uma outra ideia que pode ser passada com esse sinal, que é uma ideia de esperança, uma ideia de ficar na expectativa de algo. Por exemplo, desenho mundo. Aí, ó, indica que no futuro, o que vai acontecer? Jeová representa o Jeová, ele abençoa, ele joga o poder dele, vai haver uma transformação, e aí vai ficar tudo bonito, paz, felicidade. E aí, posso dizer a nós, ó, fica na expectativa disso. Eu desenhei esse mundo aqui, desenhei essa mudança, essa cena bonita aqui. Então, aí eu estou na expectativa, na esperança que isso ocorra. Ok? Então, pode ser alguém vigiando, ou pode ser alguém na expectativa, na esperança que aquilo ocorra. Então, você tem que desenhar a cena primeiro, depois representar alguém que vai ficar naquela expectativa e faz a expectativa naquela direção. Se eu desenhasse o mundo e a mudança do mundo aqui, eu teria que falar que nós fazer aqui desse lado. Ok, terminamos então os sinais do vocabulário da semana 7.